Pais amados do Senhor Jesus Cristo, os quais neste momento estão ouvindo essa pregação, em nome do Senhor Jesus, quero me apresentar mais uma vez. Sou o pastor Marcos Pinheiro e novamente vim trazer uma mensagem aqui de fé para o seu coração, uma mensagem que vai mudar a sua história, uma mensagem aí que eu quero que você analise, né? Porque Satanás, ele é um ser astuto, ele é um ser que ele tem uma astúcia muito grande, né? A Bíblia compara ele com Daniel, ou melhor, diz que ele é mais esperto do que Daniel, quer dizer, mais inteligente, né? Mais ligado. Eu não vou pôr inteligente, perdão, mas eu vou pôr mais esperto, porque de inteligência o diabo não tem nada, né? Se ele fosse inteligente, não teria sido expulso do céu pela burrice que ele fez a tentar se igualar ao nosso semelhante e único Deus. Amém? Então preste atenção, se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 4. O título desta mensagem é A Tentação de Jesus, e diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 3 diz: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amados, vamos analisar essa escritura. A Bíblia nos ensina, o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina que somente através da palavra é que nós conseguimos vencer o diabo. Somente através da palavra de Deus, a qual nós cravamos em nosso coração, nós conseguimos vencer as astúcias do diabo. No capítulo 2 do livro do apóstolo Tiago, ele relata: Filhinhos, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Por quê? Porque se eu for somente ouvinte e não praticar a palavra de Deus, é uma forma muito sutil e aberta para que o diabo ele venha entrar na minha vida. É uma forma para que Satanás venha entrar na vida dessa pessoa a qual só ouve, mas não pratica. Hoje nós vemos simpatizantes da fé, vemos pessoas que ouvem, mas não praticam, e vivem ainda uma vida de escravidão, uma vida a qual Satanás tem escravizado e escraviza, porque ainda anda no curso do príncipe deste século.
que é Satanás. E não venham dizer que Satanás não tem poder, infelizmente ele tem poder. E ainda no final dos tempos, próximo ao anticristo se manifestar, que será a vinda de Cristo, como diz lá no livro de Tessalonicenses, que a vinda de Cristo será manifestada pelo anticristo. A Bíblia nos diz que ainda mais Satanás terá prodígios, todo o poder de prodígios de mentira. Então, amado, Satanás ele tem poder sobre aqueles os quais exercem e vivem, vivem nessa autoridade, nesse curso, que é o curso dele, o curso do mundo. Talvez você ainda não tomou uma atitude de ser cristão, de ser um verdadeiro homem ou mulher de Deus, está aí sofrendo, talvez sofrendo com câncer, sofrendo com brigas conjugais, filhos nas drogas, a família está dilacerada, porque você ainda não tomou uma decisão. Você tem ouvido, mas não tem praticado, não tem tomado a decisão ainda de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. E a Bíblia nos relata que quando Jesus, após ser batizado por João Batista, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e ali ele estava em jejum. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado de todas as formas. Certamente, amados, Jesus foi tentado de todas as formas. Imagina toda a tentação que um homem pode passar. Jesus foi tentado mais do que isso. E tudo que você pode ser tentado, você também pode vencer, porque o Filho de Deus se manifestou em prol da sua vida, para que as obras do diabo não venham prevalecer na sua vida, para que as portas do inferno não venham prevalecer na sua vida. Está escrito. O apóstolo Pedro, ali pelas bandas de Cesareia, nesse mesmo livro de Mateus, quando Jesus pergunta a alguns discípulos e fala: quem vós dizeis ser um homem, filho do homem? Alguns disseram Elias, Jeremias, porque eles viram, os milagres e prodígios que Jesus tinha feito, toda aquela multidão, aqueles homens, aqueles doutores, aqueles fariseus, viram aqueles milagres, e eles não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles criam que era um profeta, mas não o Filho de Deus. E por isso, eles afirmaram: não, você é Elias. Outros disseram Jeremias, outros afirmaram que Jesus era alguns profetas. Pedro se posicionou e disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus falou: bem-aventurado tu és, Pedro, porque tu não confessaste nem carne nem sangue, como os outros confessaram carne e sangue, dizendo que Jesus era Elias, era Jeremias. Eles ressurgiram com a ideia de encarnação. Os próprios judeus, homens que conheceram a glória de Deus, eles ressurgiram com a ideia de reencarnação, dizendo que ali quem estava ali era Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, e não o Filho de Deus. Aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro, Jesus falou: bem-aventurado tu és, porque tu não confessaste nem carne nem sangue, mas ao meu Pai que está no céu. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu te falar uma coisa, amado: quando você aceita Jesus, as portas do inferno não prevalecem mais. E quando Pedro se converteu a Deus, a primeira coisa que ele foi buscar foi aprender a ler, porque ele era o quê? Leigo. Mas ele foi aprender a ler, ele foi buscar aprender a ler, e ler o quê? As Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E você só pode vencer o diabo assim, irmão, se você estiver ligado nas Escrituras. Se você entender as Escrituras, não no seu entendimento, mas no entendimento o qual Deus quer que você entenda. Jesus foi tentado, e Satanás falou assim: olha, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse:
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus suportou tudo isso por você, e Ele nos dá um grande exemplo. É esse grande exemplo, amado, que é a palavra, a Bíblia. Se você tiver base bíblica, se você tiver base espiritual bíblica, você vai vencer o diabo, você vai vencer essas barreiras, essas adversidades, esses obstáculos, você vai vencer tudo quanto é tipo de dificuldade que está na sua vida, dificuldade financeira, dificuldade conjugal, familiar e outras, porque a primeira dificuldade que você tem que vencer é a espiritual. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 12, a partir do 12 diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele está dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra o homem, nem contra a mulher, nem contra os animais, nem contra o sistema. Não, a nossa luta é contra as hostes malignas, os principados, contra Satanás e seus demônios, que influenciam o homem ao pecado, que sujeitam o homem e mulheres à escravidão pelas suas próprias concupiscências. Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Romanos: aquele o qual for vencido será escravo, aquele por qual for vencido será escravo. E veja bem, amado, talvez você tenha sido vencido pelo pecado, pela concupiscência, pelo vício, e tem sido escravo desse vício miserável que tem te assolado. Você tem sido escravo, ou você tem sido cativo dessa dor, dessa enfermidade, porque você não sabe a quem clamar. Seja como Pedro, confesse Jesus e você vai ver. Seja como Jesus, seja perfeito como Jesus foi, e aí você vai ver que essa palavra aqui, ela funciona, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês analisem essa palavra em nome de Jesus, porque Jesus só venceu o diabo porque Ele usou a palavra de Deus contra Satanás. E essa autoridade que Jesus te dá, use a palavra de Deus, e você vai ver toda a autoridade e poder está nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Analise bem esse texto, analise. Amém? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus.